A paz do Senhor, querida e amada Igreja Paulistana, seja muito bem-vindo, você que me assiste, a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos meditando na lição de número 9, onde o tema é Vivendo o Fervor no Espírito Santo. Amém? Então, nós temos agora um novo formato, né, como eu falei na aula passada, onde estamos tentando aí interagir de uma maneira um pouco mais prática, uma maneira mais gostosa mesmo, e espero que você deixe o seu comentário, a sua opinião sobre o que você está achando, né? Tivemos aí alguns empecilhos, por isso que houve um período onde não acabei gravando algumas lições, mas estaremos retornando essa semana aí a todo vapor, amém? Então, para iniciarmos, gostaria de pedir que você orasse comigo, consagrando esse tempo, consagrando esse momento de estudo ao Senhor. Cremos que tudo que ele tem falado até aqui tem sido muito, digamos que muito proveitoso, né? Tem sido muito abençoado e que hoje não seja diferente, amém? Senhor, mais uma vez nos entregamos diante da Tua presença, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida no Espírito Santo, a experimentarmos a dependência de Ti, Senhor, que sejamos realmente parecidos com Cristo em tudo quanto fizermos. Sabemos que não é uma missão fácil, mas que tudo, Senhor, mesmo em meio à tribulação, coopera para o nosso bem. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Então pegue o seu papel, sua caneta, a Bíblia. Se você possui a revista aí do primeiro trimestre, tome ela também para que você possa ir acompanhando comigo. Amém? Então, eu vou colocar aqui na tela para você a nossa apresentação. Amém? Então hoje nós estaremos aqui falando da lição de número 9, que fala sobre vivendo o fervor, né? O fervor que devemos viver aí na presença de Deus, né? Guiados pelo Espírito Santo. E o texto que ele coloca já logo no início é um texto muito conhecido. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, é um versículo muito conhecido, muita gente usa isso, às vezes até um pouco descontextualizado. Porque o que a gente tem que prestar atenção aqui é que o texto ele não está falando sobre embriaguez ou sobre vinho. Ele até faz um alerta, faz um comparativo, mas esse não é o assunto da questão. Ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho, porque o vinho ele tem contenda. Quando a gente se enche de álcool, quando a gente se embriaga com vinho, o que é certo é que vai haver briga, que vai haver discórdia, que a pessoa ela começa a agir de maneira que não é comum a ela. Mas não é isso aí que o versículo ele está destacando. Ele está destacando o seguinte, que nós devemos nos encher do Espírito. Amém? Mas observa que, por que Paulo ele fez essa comparação? Porque se o vinho, quando eu me encho do vinho, eu pratico a contenda, então quando eu me encher do Espírito Santo, eu tenho que praticar o inverso. É por isso que Paulo ele está fazendo essa comparação. Só que muitas vezes a gente usa isso somente para dizer, olha, o crente não pode beber. Que lá na Bíblia diz que nós não temos que se embriagar com vinho. Amém. Mas a gente também tem que usar isso no sentido onde Paulo está querendo dizer o seguinte, vamos nos encher do Espírito e para demonstrar que estamos cheios do Espírito, vamos exercer amor, vamos exercer paz, vamos viver em comunhão, vamos abrir mão da razão em benefício do outro, vamos parar com intriga, vamos parar com picuinhas. É isso que Paulo está dizendo neste versículo. Amém? Continuando aqui, queridos, nós vamos observar que a verdade prática ela vai dizer o seguinte, ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então reflita comigo. Se eu paro para entender que o batismo do Espírito Santo ele é um fato que ocorreu na minha vida semelhante ao dia de Pentecostes, que foi a vinda do Espírito Santo, eu começo a entender que isso pode apontar para um momento único em que a partir dali eu comecei a viver com o Espírito Santo. Só que a verdade prática ela vai nos dizer que o viver em fervor
ele é a minha vida cotidiana também. Porque a minha vida plena, ela deve ser vivida, ela deve ser exercida. Então, ó, acompanhe comigo aqui, querido. É possível, e isso acontece muito, inclusive foi uma experiência de vida que eu mesmo tive. Estava orando, né, no meu quarto, buscando ali a Deus e fui presenteado com dons de línguas, fui presenteado com o discernimento de espírito, com palavra de sabedoria. Foi algo que o Senhor me concedeu e aquilo veio sobre mim em um evento singular, um evento específico. Nisso eu identifico que é o batismo do Espírito Santo. Mas isso também, ele tem que ser firmado, tem que ser consolidado no meu dia a dia. Porque já pensou, querido, que coisa feia? Na hora de eu orar eu estou lá falando em línguas. Mas na minha casa eu só solto palavra de derrota, só solto palavra de amargura. Tudo que sai da minha boca é para ferir as pessoas. Então, peraí, não adiantou de nada eu ter sido batizado com dons de línguas, não adiantou nada eu ser batizado com palavra de profecia, porque não está servindo de nada. Ainda assim, o Espírito Santo não está produzindo em mim o fruto do amor. Eu não estou dando liberdade para que no meu dia a dia eu viva a vida plena. Amém? Continuando, queridos. Aqui da leitura diária, eu gostaria de destacar alguns versículos, né? Para que você possa meditar aí durante a sua semana, tá ok? Então eu vou até selecioná-los aqui, ó. Eu gosto muito do livro de Atos. Percebo que o autor também colocou aqui 4 referências, né? Então, ó, Atos 4:7, que aponta para que nós sejamos cheios do Espírito para testemunhar de Jesus. Se a gente parar para pensar na principal obra que um cristão pode ter, é o testemunho, querido. Porque pensa você na sua vida cotidiana. Você trabalha de segunda a sexta, no sábado, que é a sua folga, normalmente você tira aí para ter um lazer com sua família, e no domingo você vai para a igreja, correto? Em que momento que sobra para você ser cristão? No momento em que você está saindo com a sua família, no momento em que você está no seu trabalho ou dentro da igreja? É isso aí que você tem que parar para pensar. Então, o momento que me é conveniente para ser cristão é de segunda a sexta-feira, visto que o maior tempo que eu vivo é no meu trabalho, é na minha casa e não na igreja. Agora tem gente que vai falar assim, né? Não, mas eu não posso deixar para ser cristão só na igreja, né? Cara, você tem que ser cristão 24 horas. Ponto. Agora, o mais importante é você entender que eu sou um cristão que exerce testemunho, que vive uma vida cristã no meu cotidiano, mas no domingo na igreja eu também tenho que ter. Principalmente um pudor naquilo que eu digo, na minha maneira de me comportar, na minha maneira de reagir a determinadas formas. Desculpe, queridos. Então, o mais importante é que a lição ela vai sempre estar dando ênfase viva uma vida no Espírito. Viva uma vida em que você dê liberdade. Se a minha vida, eu demando mais tempo da minha vida de segunda a sexta-feira, é ali onde eu vou ter que exercer e ser testemunha de Jesus. Mostrar o que Jesus é na minha vida, mostrar aquilo que Cristo tem feito através de mim e em mim. Amém? Um outro versículo aqui que eu quero destacar, antes de irmos para a próxima etapa da lição, é o de quarta-feira, que vai nos dizer em Atos 7:55, que nós temos que ser cheios do Espírito para que assim haja em nós um indicador da vida na plenitude do Espírito. Queridos, aqui eu já consegui achar 3 informações. Vamos acompanhar, ó. Temos que ser cheios do Espírito para que isso se torne um indicador da minha vida. Um indicador que seja uma bússola, que seja algo que me mostre que eu estou caminhando certo. E na questão de plenitude do Espírito. Essa palavra de pleno, olha que coisa maravilhosa a revelação que o Senhor põe no meu coração nessa noite. Viver pleno no Espírito Santo é viver na sua totalidade.
sendo que a vida ela tem sempre uma maneira onde eu inicio, onde eu dou, e outra maneira onde eu recebo, onde finda. É uma via de mão dupla. Então, quando eu vivo uma vida plena no Espírito, além de eu estar buscando santidade, o Espírito de Deus ele começa a se preocupar com aquilo que me preocupa, com aquilo que eu tenho de ansiedade no meu coração, com aquilo que eu tenho medo, com aquilo. E isso é viver pleno. Porque entenda, querido, o Evangelho ele é um evangelho de cruz, mas ele também é um evangelho de bênção, aleluia. Ele é um evangelho de prosperidade, ele é um evangelho de amor, ele é um evangelho de vitória. Mas as duas coisas devem caminhar juntas. Então, muitas vezes eu citei aqui nas aulas, inclusive em pregações, que o evangelho de Cristo é renúncia, é tomar cruz, é doído, é pesado. Isso é verdade. Mas a palavra ela também vai confirmar que o Senhor tem preparado para nós o melhor dessa terra. Que o Senhor tem por nos colocar como cabeça e não por cauda. Que o Senhor tem preparado para nós um banquete diante da presença dos nossos inimigos. Amém? Então a vida plena no Espírito Santo ela não é só uma vida de joelho e sofrimento também não, né, querido? É importante que quando eu estiver vivendo na vida guiada pelo Espírito Santo, eu desfrute e testemunhe das boas aventuranças que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, das bênçãos e livramentos que o Senhor tem posto diante de mim. Isso é a plenitude da vida no Espírito Santo. Amém? Já adentrando aqui na lição de hoje, a leitura bíblica em classe estará pautada em Efésios 5, 15, 20. Vamos ler todos juntos? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eita, deixa eu parar por aqui que, antes de eu continuar, já me saltou aos olhos algo muito importante. Portanto, vede prudentemente como andais. Queridos, volte aqui um minutinho aqui, a sua atenção para mim. Quando eu digo para você, olha, toma cuidado aonde você anda, toma cuidado aonde você pisa, com quem você anda, esse tipo de conselho é algo que sempre vem de quem se importa. Esse tipo de conselho, normalmente a gente ouve do nosso pai, da nossa mãe, dos pessoais, né, das pessoas mais antigas, que são sábias e sempre nos aconselham. Olha, vê o jeito que você anda. Por quê? Porque isso tem muito a ver com aquilo que a gente acabou de falar, com o testemunho. Então, às vezes, individualmente, eu sou uma pessoa correta, sou uma pessoa muito boa, uma pessoa de um caráter íntegro. Mas eu vivo sempre cercado por pessoas que não são iguais a mim, por pessoas que são, de certa forma, de mau caráter, pessoas que não têm um crédito bom na praça, enfim. De certa maneira, o meu caráter começa a ser prejudicado também. A minha índole começa a ser questionada, por mais as vezes que eu nunca fiz nada de errado. Então é algo que os nossos pais diziam muito pra gente. Toma cuidado onde você anda, com quem você está andando, cuidado para não ficar mal falado. E a Bíblia vai nos reforçar ainda mais. Porém, a pauta agora não vai ser apenas no certo e errado, que a sociedade julga como correto, mas sim na índole cristã. Eu tenho que tomar cuidado se as pessoas que eu me relaciono têm as mesmas ideologias que eu tenho. Eu tenho que tomar cuidado para ver se as pessoas que eu estou caminhando, que eu estou conversando no meu dia a dia, também têm temor à palavra, também têm temor a Deus, também têm temor pelas coisas do reino. Porque às vezes, querido, perdão, porque às vezes eu vou sempre penar para aquilo que a maioria quer. E aí, imagine só você. Acabei de sair do culto maravilhoso, culto tremendo, aquela palavra maravilhosa, e de repente encontro um pessoal que não tem os mesmos hábitos cristãos que eu tenho, que não falam ou não buscam da mesma forma que eu busco. Enfim,
probabilidade de eu me esfriar, de eu esquecer tudo aquilo que eu recebi no culto, no momento em que eu encontro essas pessoas, é muito grande. Por isso, querido, isso eu estou só dando um exemplo, amém? Mas é importantíssimo que eu vigie onde eu entro, aonde eu piso, mas não daquele modo radical. Não, jamais eu vou entrar num centro de umbanda, jamais eu vou ir numa balada. Não, vamos tentar trazer um pouco mais para o contexto cristão. Às vezes um diálogo, sabe? Que você vê que a pessoa lá está falando mal de alguém, está falando mal do pastor. Não tome parte nisso. Fofocas alheias, coisas que denigrem a imagem ou caráter de alguém, não tome parte nisso. Cuidado aonde nós estamos andando, amém? Continuando, ele vai dizer o seguinte: porque essas pessoas são como nécios, mas nós temos que ser como sábios. Então eu não preciso nem abrir o Aurélio, o dicionário, para você entender que o nécio, ele é uma pessoa tola, ele é o oposto de uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia, ela seleciona muito bem com quem ela vai conversar, o que ela vai conversar, ela sabe a hora de falar, a hora de ficar quieto. Então, a sabedoria, ela é uma virtude que pode sim ser alcançada. Amém? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Querido, aqui dentro dessa fala, eu quero trazer algo de Deus para você. Vigie e administre bem o seu tempo. Muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo com coisas e pessoas que não agregam. Pessoas sábias administram muito bem o tempo. Tá bom, Wendel, mas em que isso se implica na vida cristã? Ué, em tudo. O Senhor nos dá o tempo, o Senhor nos dá o descanso e nos dá a energia para produzir. A parábola dos talentos vai dizer o seguinte, que certo homem entregou uma quantidade de talentos respectiva para cada homem. Você conhece bem a parábola. Mas o que ele questionou, aquele homem que tinha sido negligente em enterrar o seu talento, foi o seguinte: o que você fez durante todo esse tempo que eu estive fora? Você enterrou seu talento, beleza. Mas o que você fez durante esse tempo? Então, é isso que muitas vezes nos será cobrados. É isso que teremos que apresentar diante do Senhor. O que fizemos com o tempo que Ele nos deu. Porque os dias, queridos, eles são dias que são ruins e não voltam. O dia que eu vivi ontem, jamais eu poderei viver de novo. Então, o que eu fiz de produtivo, glória a Deus, fiz algo de produtivo. O que eu não fiz, meu Deus, perdi meu dia anterior, perdi meu ontem, acabou. Pelo quantos sejais sensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. Queridos, isso aqui é algo muito interessante. Eu não vou me alongar, né? Não vou seguir para as outras referências, mas esse aqui eu quero destacar. Pelo que não sejeis insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Querido, a sua vida com Deus, ela é algo muito particular. Quanto a isso, quem sou eu, quem é o pastor para questionar isso? Ponto. Mas o que a gente não pode ser é insensato e principalmente confundir a vontade de Deus com aquilo que eu acredito ou aquilo que eu acho que é a vontade de Deus. Wendel, como que eu posso confirmar se aquilo que eu acredito ou aquilo que eu acho é a vontade de Deus? Bíblia. Bíblia, ponto. Se você tem alguma dúvida sobre aquilo que está no seu coração é da vontade de Deus, não espere o Senhor enviar um profeta na sua igreja ou pastor. Não. Não espera. Vai lá na Bíblia e consulta. Deixa eu ver se isso aqui já aconteceu com alguém. Hoje você tem a internet, que é uma excelente ferramenta para isso, querido. Pesquisa lá na internet, lá você tem bíblias online que vão te ajudar nessa sua pesquisa e você já tira todas as dúvidas. Agora, o que a gente não pode alegar é
eu fiz porque eu achei que... Eu senti que era a vontade de Deus, eu fiz. Irmãos, principalmente, e quem me assiste, né, que já exerce um cargo eclesiástico vai me entender. Quando a gente vai tomar uma decisão importante na nossa vida, você toma ela de qualquer jeito? Você não consulta antes as condições daquele projeto? Se você tem o capital necessário, se você tem os recursos, você não toma todos os cuidados necessários? E por que na vida cristã a gente é tão negligente, é tão insensato? Simples. Porque a gente acha que sempre que a peteca cair, ou sempre que eu quebrar minha cara, vai ter Deus lá para me socorrer. Ele vai estar lá para me socorrer? Amém, querido, mas meus erros vão ter consequências. Então, uma pessoa que é inconsequente é uma pessoa insensata. Uma pessoa que não planeja os seus passos, que não observa por onde anda, é uma pessoa insensata. Agora, também não adianta nada eu ter toda a sensatez do mundo se eu não consulto a vontade soberana de Deus para que eu filtre, para que eu nivele a minha sensatez junto à vontade de Deus. Amém? Continuando aqui, queridos. Você está aí? Você está me assistindo? A importância da devoção pela palavra e oração. Então, queridos, antes de eu começar, vamos dar só uma explanada legal aqui. A lição ela vai dizer 3 pontos para nós, destrinchando o que seria uma vida de fervor. Primeiro seria a importância da devoção pela palavra e oração. Então, uma vida de fervor ela vai ser regrada por devoção pela palavra e oração. Segundo, a importância em manter-se cheio do Espírito. E terceiro e último, para nos tornarmos vigilantes contra a frieza espiritual. Então, voltando aqui no início, a lição está falando sobre viver em fervor. Amém? Dentro dessa introdução, eu abordei aqui algumas coisas ou versículos que apontam para uma vida em fervor, para evidências que nos vão traçar uma vida fervorosa diante de Deus, amém? Porém, aqui o autor, ele pegou e categorizou isso em 3 tópicos. Vamos meditar? Primeiro, a importância da devoção pela palavra e oração. Qual é a importância de eu ter devoção pela palavra, de eu orar? Vamos primeiro estabelecer aqui 4 subtópicos. O primeiro, a nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo como nosso apreço pela oração. Quando eu paro para meditar nisso aqui, querido, o autor ele colocou aqui Mateus 26:41, mas ele também coloca de Salmos 119:97. Vale ressaltar que o amor pela palavra também é regido pelo apego ao jejum, à consagração. A leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente satular para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada na santificação e de humildade, prudência e sabedoria. Então, querido, olha só. Se eu paro para analisar aqui, a primeira fala de devoção que o autor nos põe, ele vai falar que a devoção ela está sempre vinculada ao apego, à dedicação e ao zelo. Então, se eu sou devoto a Deus, se eu sou devoto à palavra, automaticamente eu tenho que ser apegado a isso e demonstrar isso com ações, com atitudes, trazer evidências sobre isso. Eu tenho que ser dedicado ao reino. Não posso fazer as coisas de qualquer jeito e nem gastar pouco tempo, pouco empenho naquilo que eu faço para Deus. E a questão do zelo também entra nessa dedicação, porque é importante que eu faça o melhor, porque eu entendo para quem eu estou fazendo, a quem estou servindo. E a questão de oração e jejum, queridos, é algo que é difícil,
A gente normalmente ora muito, mas jejuar é algo que é complicado, é muito cruel, né, de fazer isso. E também o jejum coerente, porque também não tem muita lógica eu parar para jejuar, mas não me consagro. Ué, Wendel, tem diferença? Tem, porque o jejum ele vai apontar principalmente para a abstinência, né, a abstenção de comida. Então o jejum é quando eu me abstenho de comer. A consagração é quando eu reservo, né, o meu corpo, a minha mente para Deus. Então, se eu estou em jejum, não tem muita lógica eu estar em jejum e ficar assistindo coisas que não agradam a Deus, coisas que não louvam a Deus, estar ouvindo músicas que não exaltam o nome de Deus ou que profanam o nome do Senhor. Porque uma vez que eu estou jejuando, não seria muito coerente eu fazer isso. Óbvio que não seria bom que eu fizesse isso em momento nenhum. Então você percebe que a consagração, ela é algo cotidiana, ela é algo que vai ir para sempre na nossa vida. O jejum ele é algo mais específico, que eu vou organizar dentro do meu cronograma, né, dentro daquilo que eu sinto que eu devo ser vencido. E detalhe, viu? O jejum ele deve doer, mas de uma maneira saudável. Então, por exemplo, se eu for fazer um jejum, é importante que eu faça de uma comida que eu valorizo, uma alimentação que realmente me fará falta. Agora, por exemplo, vou citar a minha mãe e minha esposa. Elas não jantam. Então não tem muito sentido ela fazer um jejum na parte da noite, já que ela já está acostumada a não comer nesse horário. Isso não seria um jejum assim tão eficaz. Agora, se de repente eu almoço todos os dias, um jejum que eu faço, por exemplo, do meio-dia às 5, seria um jejum complicado e isso ajudaria muito mais aí a eu viver um nível espiritual novo. Com relação à consagração, ou melhor dizendo, antes de eu falar da consagração, a questão saudável. Querido, se você tem problema de saúde, se você é uma pessoa que não pode ficar muito tempo sem se alimentar, converse com o seu pastor. Existem alguns jejuns específicos, né, e algumas coisas que você pode estar fazendo para trabalhar dentro da sua condição e Deus ele vai te honrar dentro do que você pode. Eu acredito que cada um tem o seu fardo, a sua cruz, que o Senhor deixa de acordo com que aquilo que eu sou capaz, aquilo que eu aguento. Então, se você tem problema de saúde, se você é uma pessoa que já tem algum problema gástrico, algum problema estomacal, eu já aconselho você a procurar um médico, procurar o seu pastor, para que você seja uma pessoa sensata, uma pessoa sábia. Porque a vontade do Senhor é que nós sejamos parecidos com Cristo. E não que a gente seja doido e queira se matar aí e depois alegar que foi a vontade de Deus. Isso aí não é sabedoria. Amém? O texto ele vai continuar nos dizendo, queridos, principalmente com relação à palavra. A oração e a palavra. Todos nós já conhecemos o jargão. A oração é a chave da vitória. Queridos, eu estava conversando na semana passada com um amigo meu exatamente sobre isso. Porque, né, alguns sabem, né, que eu sou músico, né, trabalho nisso há algum tempo. E o que eu observo é que músico dificilmente lê a Bíblia. Alguns músicos cristãos nem Bíblia têm, misericórdia. E eu estava falando exatamente sobre isso com meu amigo. Porque é maravilhoso a gente cantar, é maravilhoso a gente orar. Mas observa que quando você não lê a Bíblia e você começa a compor, você começa a orar, a sua oração, as suas letras, elas começam a ficar muito supérfluas. Começa a ficar algo muito poético, mas sem conteúdo. E interessante que quando você lê, por exemplo, quando você canta os hinos da harpa, às vezes a melodia é muito simples, a elaboração do arranjo não é algo tão complexo. Mas as letras são tão poderosas porque todas elas são embasadas na Bíblia. São letras que são embasadas na palavra de Deus. É por isso que elas são tão poderosas. E existem outros tantos hinos aí que não estão na harpa nem no cantor cristão, mas são poderosíssimos. E foram inspirados através da palavra.
Eu acredito sim, querido, que pode ser que eu acorde no meio da noite e Deus me revele uma canção maravilhosa, que quando eu cantar Ele vai me usar, pessoas serão tocadas, mas isso é um evento que é uma exceção. Então eu não posso sempre esperar que o Senhor me inspire, visto que a maior fonte de inspiração é a palavra. O segundo tópico vai estar falando para nós que a oração e a palavra, elas devem caminhar juntas. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Mas muitas vezes, né, até mesmo Jesus, né, ele fala para nós, né, que muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente não sabe como pedir, a gente não sabe como orar, como nos dirigir a Deus. E o que vai nos instruir, né, o que vai servir de manual para o cristão é a palavra. Então você percebe que a oração ela é muito importante, mas é importante ainda mais que eu ore a palavra. Ué, como assim? Pense da seguinte maneira: se eu conheço a promessa, se eu conheço a palavra que o Senhor liberou para a minha vida, na minha oração eu já vou colocar isso diante de Deus. Olha, Senhor, aquilo que o Senhor declarou em sua palavra, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, eu tomo posse dessa promessa. Então eu começo a embasar a minha oração na palavra. Isso tem um poder muito mais impactante do que de repente só se eu estivesse dizendo belas palavras, tivesse uma boa oratória, mas no fundo não houvesse um bom conteúdo. Então é importantíssimo, queridos, quando nós fizermos a nossa oração, a gente sempre conseguir caminhar a oração, a leitura bíblica em paralelos. E dentro da nossa vida cotidiana, é importante a gente encaixar esse princípio de consagração também. O próximo tópico vai dizer o viver sabiamente, que é o que está no verso 15. A palavra ela vai sempre apontar para que a sabedoria ela seja exercida em alguns princípios, né, da nossa decisão. Princípios financeiros, princípios familiares, princípios eclesiásticos. Nós sempre veremos a sabedoria entrando nesses conjuntos. E eu gosto sempre de pensar que a sabedoria, muitas vezes, ela não é um conhecimento, ela não é uma virtude individual ou algo que eu digo assim, é um dom ser sábio. Pelo contrário, a sabedoria ela vai sempre agrupando uma série de decisões, uma série de circunstâncias que vão me classificar como uma pessoa sábia ou não. Por exemplo, se você convive com uma pessoa sábia, você começa a observar algumas coisas nas decisões dela, na forma dela falar, na maneira dela agir, que vão confirmar que ela realmente é uma pessoa sábia. Do contrário, como a própria aula nos mostrou, né, sobre as pessoas que às vezes não exercem sabedorias, que às vezes são pessoas tolas, você também consegue confirmar através disso. E o cristão sábio, ele é um cristão que ele busca viver a palavra, mas principalmente que ele busca expressar esse fervor. Ele busca mostrar, não para os outros, não para o mundo, pelo contrário, ele busca mostrar isso para Deus. Corresponder a Deus à medida que ele vai lendo a palavra, ele começa a entender. Eu estou lendo, né, atualmente o livro de Jeremias, né, e é um profeta exemplar, tanto como os outros, mas eu destaco a figura de Jeremias, pois o momento em que ele precisa exercer as suas profecias, né, ele precisa ser profeta, exercer as profecias de Deus, é um momento muito parecido com o que estamos vivendo hoje. Porém, naquela época era um momento de guerra, enfim. Se você tem alguma curiosidade sobre o que eu estou falando, leia o livro de Jeremias, você vai entender. Mas o que eu quero destacar, e já vincular com a nossa lição, é essa questão das respostas que Jeremias dava para o que o Senhor estava entregando e confiando a ele. Então Jeremias, ele sempre, tudo que Deus o mandava fazer, ele fazia sem questionar, mesmo que aquilo, de certa forma, ele visse que acabaria levando ele a ser preso, levando ele até, às vezes, à morte, ainda assim ele fazia
sem questionar, porque ele entendia que a palavra de Deus era confirmada através da sua vida e que esse fervor era uma maneira dele responder a Deus sobre o que ele estava vivendo, sobre o que ele estava recebendo da parte de Deus. E por último, ainda dentro, né, deste primeiro tópico, remindo o tempo, que é o que está no verso 17. A questão de remir, né, o tempo, sempre eu penso em dois parâmetros para o tempo. A administração do seu tempo é um primeiro parâmetro e a reflexão, o sentido de refletir, né, o sentido de meditar. Você observa, por exemplo, que a cultura oriental ela enfatiza muito essa questão da meditação. Entenda bem, querido, não estou falando nada de outra religião, né, não estou falando em específico nada sobre religião, sobre seita. A questão da meditação, eu pauto na seguinte princípio: você tirar um momento do seu dia para você refletir sobre a sua vida, os seus objetivos, as suas metas, um momento em que você faz uma análise da sua vida para ver o quanto você evoluiu, se você regrediu, e você pode fazer essa reflexão diária, quinzenal, mensal, semanal, do jeito que você acha que cabe melhor. Mas é uma coisa que você vê que o oriental ele faz essa prática diariamente, coisa de 1 a 2 horas diárias de reflexão e meditação, para que ele consiga se autoavaliar, se autoanalisar. E eu penso que isso também é cabível quando o assunto é o tempo. Eu administrar o meu tempo e eu refletir se eu estou fazendo isso da melhor maneira possível. Eu parar para refletir também se eu estou administrando o meu tempo de acordo com o que a palavra me diz. Se eu estou vivendo uma vida fervorosa, se eu estou respondendo para Deus ante aquilo que Ele tem pedido a mim. Amém? O tópico de número 2, querido, para a gente ir avançando, vai dizer o seguinte: a importância em manter-se cheio do Espírito. Então, antes, né, da gente prosseguir, observa que nós falamos da importância de devoção pela palavra e oração. Porque através da devoção, através da oração e da palavra, através da maneira de nós vivermos sabiamente, administrando o nosso tempo, é dessa maneira que nós demonstramos a nossa devoção, a nossa forma de valorizar a palavra e aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Quando o Senhor ele dá a Paulo essa mensagem, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como eu falei, né, na introdução dessa lição, nós temos sempre utilizado esta fala para solidificar a ideia de não nos embriagar, de não cair na bebedeira, de não, né, nos drogarmos, enfim, que também é cabível. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para a comparação entre o Espírito Santo e o vinho. Ambos trazem alegria. Ambos merecem e são artifícios, né, que cabem dentro de uma festa. Mas o que é importante a gente destacar é a finalidade. Porque o vinho, ele sempre vai findar em contenda, em discórdia. E o mais importante não é só eu pensar que o Espírito Santo manifesta amor, manifesta paz e domínio próprio, mas é também eu fazer uma autoanálise de que, será que eu estou vivendo realmente uma vida embriagada pelo Espírito Santo? Para que eu confirme isso, é necessário que eu veja se na minha vida há amor, há domínio próprio, há paz, pois é nítido, quando você vê uma pessoa embriagada, é nítido que ela está alcoolizada, é nítido que ela está fora de si. Mas quando eu vejo alguém cheio do Espírito Santo, também não é nítido que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo, que ela está cheia de amor, cheia de paz? Então que nós possamos buscar isso, de transbordarmos do Espírito Santo de tal maneira que a quilômetros as pessoas possam ver o quão cheios nós estamos. E, prosseguindo, não confundir o batismo no Espírito Santo,
que é o que eu também falei na introdução dessa aula. Mas eu quero só abrir um parênteses, querido. Por quê? Na introdução eu falei sobre um momento singular e uma vida cotidiana dentro do Espírito. Mas quando você pensar também, né, e é algo que dentro do pentecostalismo a gente fala muito, no batismo com dons de línguas, por exemplo, é importante você entender que o falar em línguas, ele só edifica a mim mesmo. É uma maneira muito útil dentro da minha oração, dentro do meu culto, de eu cessar e bloquear aqueles pensamentos malignos, aquelas setas, aqueles dardos inflamados que o maligno joga. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: Paulo diz que é importante que nós oremos em línguas, mas que ainda mais profetizemos, porque a profecia ele edifica a outro. Agora pega toda essa informação aí que eu te dei e para refletir da seguinte maneira. A maioria das nossas guerras, elas acontecem numa esfera espiritual e acaba às vezes nos afligindo na esfera terrena, na esfera material. Só que quando nós falamos, e a palavra do Senhor vai confirmar isso quando diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Que o que for confirmado ou concordado na terra será confirmado no céu. Tudo isso aponta para o quê? Que nós temos que falar, nós temos que proclamar. Então, uma evidência dos dons do Espírito Santo, uma evidência dos frutos do Espírito Santo, que não tem a ver em si com o batismo, num primeiro momento, eles serão evidenciados por ações. Mas o batismo no Espírito Santo, muitas das vezes, é algo que vai ser um particular seu. Então, uma maneira de você filtrar o batismo no Espírito, né, e discernir essa questão de batismo, conviver, é isso. Primeiro, como eu disse lá na introdução da aula, o batismo no Espírito Santo ele é um evento singular. Segundo, ele é algo muito particular para você. Você foi batizado, aquilo serviu para você. Agora, o viver em espírito, o viver em fervor, assemelha-se à profecia. E é muito mais produtivo dentro do reino. Por quê? Porque quando eu vivo em espírito, eu não estou agindo dessa forma para benefício próprio. Pelo contrário, quando eu exerço amor, quando eu exerço domínio próprio, eu exerço para com outra pessoa. E isso é muito mais proveitoso para o reino do que de repente eu só ficasse lá falando em línguas meia hora lá, rodando no manto ou caído no chão. Enfim, amém? Então, eu penso que isso é mais importante, não de certo aspecto para você debater ou argumentar sobre as diferenças, mas para você entender que é importante você buscar muito mais viver em espírito do que de repente você ser batizado e exercer dons, o falar em línguas. Eu acredito que seja muito mais eficaz o viver, o caminhar no espírito. Amém? Tópico de número 3. Vigilantes contra a frieza espiritual. Então, querido, nós estamos falando, né, para você não esquecer, sobre vivendo o fervor. O oposto do fervor é a frieza. Mas, infelizmente, e eu quero chamar a sua atenção para essa minha fala agora, nós vivemos, né, e temos vivido um período de mornidão espiritual. O que é a mornidão? É aquela pessoa que ela ainda não se decidiu, ou até mesmo ela só vai para a igreja, ela só serve a Deus por uma mera conveniência. Isso é a mornidão. A frieza é a pessoa que já se desviou de vez. Já aderiu, não quero mais a Deus, não é isso, ponto. Mas eu quero chamar a sua atenção para o meio campo, para o meio caminho. Aquela pessoa que não bateu o martelo dizendo eu não quero mais a Deus, mas também não bateu o martelo dizendo eu quero viver para Deus. É aquele tipo de pessoa que vai na igreja, certo? Mas não se entrega totalmente, às vezes não dá um bom testemunho. Você sabe desse tipo de pessoa que eu estou falando, o crente morno. Jesus, ele não negociou isso. Ele disse que quando ele encontrasse com esse cristão que é morno, ele o vomitaria. E Jesus reforça também que muitos chegariam diante dele no último dia, né, no dia do julgamento, e diriam, Senhor, em teu nome profetizamos.
Em teu nome curamos enfermos. E Jesus responderia: apartai de mim, pois eu não vos conheço. Então olha que coisa complexa, né? Nós temos num primeiro momento um crente morno, um crente que não tá nem lá para aquele lado do tinhoso, mas também não tá para aquele lado de Deus. Tá no meio campo. E nós temos um tipo de cristão que muitas vezes você olha para aquela pessoa e fala: meu Deus, essa pessoa aí é cheia de Deus mesmo, queria ser igual ela. E Deus vai falar que muitas vezes esse tipo de pessoa o Senhor não o conhece. Ué, Wendel, isso é possível? É, porque o que é importante, querido, é a ênfase. É para quem eu faço, é a quem eu sirvo. Deus, ele nos deu poder para pisar em serpentes, para no nome dele expulsar demônios. Então, muitas vezes existem pessoas e falsos profetas que fazem milagres no nome de Deus, que expulsam demônios, mas isso não quer dizer que ele viva uma vida com o Espírito Santo, nem muito menos que ele conheça Jesus na íntegra. São coisas diferentes. Mas a frieza espiritual, ela vem correndo você a partir da mornidão. Então entenda, um crente que é cheio do Espírito, ele não vai cair na frieza de uma vez. Pelo contrário, ele vai começar indo para a mornidão. Ora eu estou com Deus, quando me convém. Ora eu já não estou mais, prefiro agradar os meus amigos, prefiro agradar ao mundo. Eita, olha, vem uma doença, vem um aperto financeiro. Deus, eu te sirvo, eu te adoro, eu te amo. Quando tá tudo bem, tá tudo na abundância. Ou vice-versa, né? Que eu também já conheci o lado oposto da moeda. Quando tá tudo bem, aí eu adoro a Deus. Quando não tá tudo do jeito que eu quero, aí eu viro a cara para ele. Isso é o primeiro passo para a frieza espiritual. Mas o autor ele colocou o seguinte: 3 maneiras de nós conseguirmos evitar a frieza espiritual. Vamos observar? Primeiro, testemunho transbordante. Verso 19 vai nos dizer isso. Dar graça em tudo e sujeição. Essas 3 coisas, querido, elas nos remetem à questão da gratidão, mas principalmente a consciência de para quem eu trabalho, de para quem a quem eu adoro. Quando eu tenho consciência de quem eu sirvo, do Deus que eu estou adorando, você percebe que essas 3 coisas aí, elas se tornam algo natural. Observa. Quando você recebe uma bênção, recebe uma vitória, você já não quer de imediato contar para todo mundo? Mas você já parou para perceber que dificilmente a gente conta uma prova? Dificilmente a gente pede oportunidade lá na igreja. Ô pastor, eu queria contar pro senhor que eu tô passando num perrengue. Ué, mas o testemunho, ele não tá só quando tá tudo bem. Porque a prova é um sinal de que Deus está trabalhando para que eu e você seja melhor. A palavra vai nos dizer que Deus ele corrige e disciplina os filhos que ele ama. Então, se você está sendo corrigido, se você está passando por um deserto, por uma tribulação, é sinal que Deus te ama. Isso não é motivo de testemunhar? Olha, irmãos, eu queria dar um testemunho aqui. É até engraçado, né? Estou passando por uma provação na minha casa, perdi o meu emprego, fui acometido de enfermidade, mas glórias a Deus, porque é sinal que Deus me ama. Difícil, né? Parece lógico, mas a nossa lógica, queridos, não é a mesma lógica de Deus. Deus ele é um ser muito grandioso e poderoso para caber dentro da lógica humana. E a sujeição, ela também vai apontar para a questão de dependência, de submissão, obediência. E nós, seres humanos, temos uma séria falha, né? Uma falha muito séria, ou melhor dizendo, que nós só obedecemos quando convém. Quando alguém está olhando, quando eu estou sendo avaliado, quando os olhos estão focados em mim, aí eu me sujeito. Mas a Bíblia vai dizer que o meu coração, ele é enganoso.
e que o meu coração é nele que eu tenho que blindá-lo, é ali que eu tenho que protegê-lo. Por quê? Porque muitas das vezes eu me sujeito com o meu corpo, eu concordo de boca, mas dentro de mim eu estou rebelde, dentro de mim eu estou em rebelião. E Deus, ele conhece o nosso coração. Então uma vida em fervor, ela é uma maneira, né, de eu viver em fervor, é também eu mostrando, né, eu agindo, mas eu tenho que, como a aula nos mostrou, eu tenho que me autoavaliar. Porque Deus conhece o meu íntimo, mas eu também me conheço. Eu também sei aonde eu falhei, eu também sei aqueles momentos em que muitas vezes eu abaixei a cabeça e fiquei quieto, mas no meu coração eu queria ter discutido, eu queria ter debatido. E isso, o fervor, ele deve nascer de dentro para fora. O meu coração deve estar caminhando com o Espírito Santo para que no meu dia a dia eu expresse isso. Amém? Já estamos concluindo, queridos. Então, aqui a lição, né, ela nos mostrou o significado, né, de nos encher do Espírito, que é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo, na íntegra e envolvido em todos os aspectos. Isso envolve, dentro da nossa vida, o aspecto ministerial, pessoal, espiritual, familiar, todas as áreas da nossa vida nós temos que viver em fervor e estarmos sempre dentro da vontade de Deus. Desde os cultos até a nossa casa, desde o nosso lar até o nosso trabalho, e é dentro da nossa vizinhança, dentro da nossa comunidade, porque é por meio desses testemunhos que nós podemos observar quem é cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, a lição de hoje, ela nos mostrou a ideia de viver no fervor do Espírito Santo e que isso há muito significa o que Gálatas 5:22 vai nos dizer. Coríntios 12 vai nos mostrar também. Amém, queridos? Então, é importante que eu tenha dentro da minha vida reflexão sobre tudo que eu tenho feito de correto e não que eu sempre possa buscar dentro da palavra uma maneira correta de viver, de falar e que eu tenha dentro de mim um coração ensinável, um coração que é o que o Espírito Santo quer. E em nome de Jesus, que nós não sejamos crentes mornos, crentes que estão caminhando para uma frieza espiritual, mas para que possamos nos comportar como Jesus nos ensinou. Amém? Então esta foi a lição de número 9. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu comentário, a sua opinião, né, a sua visão a respeito do que temos falado, para que nós possamos nos interagir um pouco mais. Amém? E espero que o Senhor tenha falado com você durante esses minutos, tanto quanto falou comigo. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.